Salve, galera! Vamos dificultar um pouquinho mais aí o nosso nível de exercício, tá bom? Tivemos lá na semana passada exercícios mais conceituais, só conceitos das leis de Newton, tá? Aqui nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais em calcular a força resultante, em calcular a força que atua num corpo e no outro, tendo lá a nossa terceira lei como análise, ok? Então vamos dificultar um pouquinho mais essa situação, tá? Mas nada tão que a gente não, com o vídeo aqui, a gente não consiga resolver. Vamos nessa. Abaixo temos um bloco de massa 10 kg, que sofre a ação de duas forças, 100 newtons, e uma força de atrito, oposta ao movimento, de valor Fat, força de atrito, 20 newtons. Com base nessas informações, determine a aceleração do bloco. Então é isso que está acontecendo aí, ó, meus amigos. Eu tenho uma força de 100 newtons empurrando um bloco de 10 kg, e eu tenho uma Fat, que é uma força de atrito que está ali, ó, em sentido oposto, atrapalhando o movimento. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é calcular uma força resultante, porque eu tenho duas forças aplicadas ao corpo. Eu tenho uma força empurrando 100 newtons e eu tenho uma força atrapalhando, que foi de 20 newtons. Tá? Então, são vetores em sentidos contrários, não é isso? Então, vamos ali calcular a resultante entre esses dois vetores. Eu vou pegar F, que está empurrando, menos quem está atrapalhando, que é a força de atrito, que é o Fat. Então vai ficar 100 menos 20, ok? Então 100 menos 20, eu vou encontrar um valor de força resultante igual a 80. Então esse bloco não está sendo empurrado com 100 newtons. Na verdade, ele está sendo empurrado com uma força de 80 newtons. Então eu apaguei aquelas forças que estavam lá e coloquei aí, ó, a resultante que provoca o movimento, né, que provoca, é a ação que provoca o movimento desse bloco aí, ok? Então não tinha nada de 100 newtons fazendo força. Na verdade, o que eu tinha era 100 fazendo força, mas 20 atrapalhando. Então a resultante, aquilo que vai gerar movimento no bloco, foi igual a 80, tá legal? Então, tendo agora as duas grandezas, ficou fácil calcular a aceleração. Eu tenho a força resultante e eu tenho a massa. Vou aplicar a segunda lei de Newton, né, que diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então vai ficar 80 igual a 10 vezes A. E A é quem eu quero calcular, a aceleração. Então essa aceleração ficou, 10 passou dividindo, 80 sobre 10. Então eu tenho uma grande aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Então esse bloco se move acelerado, né, movimento uniformemente variado, que nós já vimos anteriormente, tá bom? Com 8 metros por segundo ao quadrado, ok? Beleza, né? Tranquilo. Duas coisas que a gente teve que resolver, né? Primeiro, a força resultante, depois aplicando a segunda lei de Newton para achar a aceleração. Tá legal? Maneiro, né? Olha o próximo aí, um pouquinho mais complicado, ó. Um objeto de massa de 2 kg parte do repouso. Então, meus amigos, quem parte do repouso? Aqui está o objeto, ó, né? Quem parte do repouso tem velocidade inicial igual a quanto, gente? Igual a zero, a gente já viu isso, né? Lá na exercício sobre movimento uniformemente variado, não é isso? Então, quem parte do repouso tem velocidade inicial igual a zero. Após se mover 18 metros, estabelece uma velocidade de 12 metros por segundo. Determine a força capaz de produzir essa condição ao objeto. Despreze o atrito entre o objeto e o solo. Então eu apliquei uma força nesse objeto. Olha o que aconteceu quando eu apliquei uma força. Ele se movimentou, tá? E ele saiu de uma velocidade zero para uma velocidade 12 metros por segundo. Isso ele fez em 18 metros. Então eu tenho informações aqui que já me deixam calcular a aceleração com que ele se move. Só que eu não tenho a grandeza a tempo. Toda vez que eu não encontrar a grandeza a tempo no movimento acelerado, eu tenho que aplicar uma equação que a gente já viu, que é a equação de Torricelli. Vale lembrar ela aqui, né? Eu tenho a velocidade inicial, que foi 0. Eu tenho a velocidade final, que foi 12. E eu tenho a distância que ele percorreu, o nosso ΔS, que foi 18. Substituindo esses dados na fórmula, eu vou ter isso aqui. Esse zero aqui, meus amigos, a gente podia até tirar, né? Que era a velocidade inicial. Ele partiu do repouso, ela vale zero. Tá? Então,
Então, nós temos 12 ao quadrado, 144. 2 vezes 18, 36. Ok? Então, esse 36 que está multiplicando a aceleração, é aquilo que eu quero, vai passar para o outro lado dividindo. Tá? Então, estou dividindo ali, ó, 144 por 36. Está faltando vetor aqui em cima da aceleração, tá? Tudo isso aí é vetorial, tá bom, gente? Então, 144 sobre 36, esse objeto aí se move com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Ora, agora podemos voltar à pergunta do exercício. Determine a força. Usando a segunda lei de Newton, é fácil. Força é igual a massa vezes a aceleração. A força que a gente quer descobrir, a massa a gente já sabe que ele disse no enunciado, ó, ela vale quanto? 2. Então tá aqui, ó, 2. A aceleração que a gente encontrou, igual a 4. Então, 2 vezes 4, a gente tem uma força sendo de 8 newtons, ok? Então, a opção correta, letra A. E aí, galera, tranquilão? Beleza, olha só. Até aqui eu estou feliz, mas eu vou apresentar mais um, tá? Esse é um avanço um pouco maior dos nossos conteúdos, tá legal? Se você quiser continuar assistindo, beleza, vai durar só mais alguns minutinhos. Mas por enquanto já tá bom, tá? Então vamos partir para um próximo, para quem se interessar aí, tá bom? Então, exercício 3. 2 blocos, MA igual a 15 kg, aqui tá errado, é quilogramas, tá bom? E B, 10 kg, tá legal? Então tem que tirar esse N aqui e colocar o quilograma, tá bom? Estão sujeitos a uma força de valor igual a 100 newtons, agora tá certo, newtons. Como na figura abaixo. Então tá ali, ó, 2 blocos A e B, 15 kg, 10 kg, tá legal? Então eu apliquei uma força no bloco A de 100 newtons, tá ali a figura. Determine a aceleração do conjunto. Por quê? Porque o A vai empurrar o B. Então os dois vão se movimentar, por isso que eu chamei isso de conjunto, tá? E eu quero a força que A faz em B também, ok? Vamos desprezar o atrito entre os blocos e o plano, tá bom? Então beleza, galera. Vamos começar fazendo nossa análise aqui, tá? Bem, o que eu disse a vocês? Eu disse que o bloco A empurra o bloco B, né? Então tá ali, ó. O bloco A empurra o bloco B. Eu vou chamar essa força de Fzinho, pode ser? Bem, vamos calcular então o que está acontecendo com o bloco B. O bloco B se move porque tem uma força aplicada a ele, Fzinho. Vamos calcular com a segunda lei de Newton. Força de B vai ser Fzinho. E como é que Newton nos ensinou a calcular a força resultante? Massa vezes aceleração. Então vai ser a massa de B vezes a aceleração, ok? Então já descobrimos o que está acontecendo com B. É a força que A faz nele, ela é massa de B vezes aceleração. Agora vamos pensar no bloco A. O que diz a terceira lei de Newton? Diz que para toda ação requer uma reação de sentidos contrários, né? Mas na mesma direção e tem o mesmo valor. Então, se A faz uma força em B, B reage, fazendo uma força em A. Tu viu acontecendo a reação? Então, agora, B faz uma força em A. Se você pensar, então, agora direitinho no bloco A, eu tenho duas forças atuando no bloco A. Eu tenho 100 newtons, que está ali, ó, aplicada nele, e eu tenho a reação que B está fazendo. B está fazendo uma reação sobre o bloco A. Então eu tenho agora A sofrendo duas forças, 100 e a reação Fzinho. A gente já viu que elas estão em sentidos contrários. Então tem que subtrair as duas, correto? Então, subtraindo as duas, eu tenho aqui a resultante, que é massa vezes aceleração. Então, isso aqui me dá a resultante. E o que Newton nos diz sobre a resultante? Massa vezes aceleração. Só que como eu estou estudando o bloco A, vai ser a massa de A. Tá legal? Então, eu cheguei aqui num conjunto, né, de duas equações. Então, a matemática nos ensina algo muito importante, que é somar essas duas equações para resolver esse sistema. Tá legal? Então, eu tenho um sistema acontecendo aqui. Então, eu vou somar essas duas equações para resolver esse sistema. Então, vai ficar F menos Fzinho mais F, correto? Vai ficar M vezes A mais MB vezes A. Então, tá aqui, ó. Somei as duas equações. Percebam que essa primeira parte aqui, ó, F menos Fzinho, é a equação de cima, ó.
mais, é esse mais aqui, o valor de baixo, que é o Fzinho, tá bom? Somei também o outro lado da igualdade. Peguei, ó, o de cima, mais, que é esse mais aqui, o de baixo. Tá legal? Bem, percebam que aqui eu tenho menos Fzinho e mais Fzinho. Como eles têm valores iguais, porque eles são ação e reação, eu vou cancelá-los, tá? Vou cortar menos Fzinho com mais Fzinho. Né? Para que eu vou subtrair um valor se depois eu vou somar ele de novo? Vai continuar na mesma, ok? E vou aproveitar uma outra propriedade das expressões de matemática que tu aprendeu lá nas séries iniciais, lá no sexto, quinto ano, tá bom? Que é colocar um valor em evidência. Eu vou tirar o ar, vou fazer o processo inverso do chuveirinho, tá lembrado? Né? O chuveirinho é distributivo, eu vou fazer o processo inverso. Eu vou colocar ele em evidência, tá bom? Se por acaso você montar aqui, ó, o chuveirinho A com B, você volta a ter isso. Então, escrever MA vezes A mais MB vezes A é a mesma coisa que escrever MA mais MB, só que multiplicado por A. Tá legal? É o processo inverso do distributivo. Para que eu estou fazendo isso tudo? Para você encontrar a aceleração. Já que você tem o valor da força F, ela vale 100 newtons. Já que você tem o valor da massa A, que é 15 kg, tá bom? Você tira isso aqui e bota quilograma, tá? E o valor de B, que é 10 kg. Você tira aqui também, ó, e põe 10 kg no lugar, tá bom? Então vai ficar 15 mais 10 vai dar 25. Esse 25 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 100 dividido por 25. Olha que legal! 4 metros por segundo. Então esse conjunto, tanto A quanto B, se move acelerado com uma aceleração de 4 metros por segundo. Tem que treinar isso, né? Você tem que refazer esses processos todos. Principalmente como é que faz para chegar nessa primeira e nessa segunda equação. Você tem que escrever o para ação e reação e analisar cada corpo individualmente. Só depois somar esses dois corpos, tá bom? Então eu encontrei a aceleração de todo mundo junto. Beleza? Então tá aqui, ó, determina a aceleração. Já matamos. Agora vamos calcular quem? O valor de Fzinho. Quem é Fzinho? Ele é um para ação e reação. Então se eu calculo com a primeira equação, já vou encontrar o valor. Posso calcular com a segunda também. Mas eu vou usar a primeira equação aqui, ó. Vai ser dado por essa expressão aí. F a gente tem? Tem, 100. A massa de A não foi 15 kg? Está aqui, ó, 15. E a aceleração? Opa, já calculamos. Foi igual a 4. Então vai ficar 15 vezes 4, 60. Ok? Vou passar o menos F para um lado, vai ficar positivo. Vou passar o 60 para o outro, vai ficar negativo. Então vai ficar 100 menos 60 igual a F. Então tá ali, ó, 100 menos 60 igual a F. Então o nosso Fzinho vai ser igual a 40 newtons. Então A transmite para B uma força de 40 newtons, ok? Ah, Fábio, você disse que poderia ter calculado com a segunda, que era mais simples? Sim, tem que dar também 40. Por que diz a terceira lei? Diz que para toda ação requer uma reação de mesma intensidade. Tá legal? Então, se eu encontrei 40 com a equação para o corpo A, eu também tenho que encontrar 40 com o corpo B. Vamos pegar a equação para o corpo B. Tá ali, ó. Equação para o corpo B, F igual a MB vezes A. A gente quer saber o F e provar que ele tem que dar 40, não é isso? Então, quanto vale MB? É a massa de B, 10 kg, novamente, tira esse N aqui e bota kg, quilograma, tá? 10 vezes 4, quanto vai dar isso? 40. Provamos que isso aqui realmente é um para ação e reação, porque tem sentidos contrários, estão na mesma direção e têm o mesmo valor, 40 newtons. Beleza? É isso aí, galera. Tem que praticar, né? Se não praticar, não rola, ok? Um abraço para vocês aí, tá? Até a próxima. Na próxima vamos ver umas grandezas mais... Vamos falar um pouquinho mais das leis de Newton, só que aplicadas a corpos elásticos. Vamos falar sobre o peso, vamos falar sobre a força de atrito, tá bom? Vamos nessa. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!